Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos Caminhos do Direito. Eu estou aqui hoje na Future Law. O convidado de hoje, ele é natural do Rio de Janeiro, mas vive nesse eixo Rio-São Paulo. E eu peguei uma cola aqui para falar mais do currículo dele, que ele é doutorando e mestre pela UERJ e escreveu atualmente o 10º livro, dá aula em diversos cursos pelo Brasil e é fundador e CEO da Startup Sem Processo, que é ligado a a Lawtechs e a resolução de conflito em uma plataforma online. Seja muito bem-vindo, Bruno, aqui à nossa plataforma, que não é bem uma plataforma, é um canal, né? Acho até me confundir com esse negócio de futuro. E é isso, cara. É uma honra estar aqui nesse espaço que, na verdade, é um espaço dedicado ao futuro da advocacia, ao investimento não só no profissional em si, mas também em um contexto jurídico amplo, né, que envolve departamento jurídico de empresa e escritório de advocacia e poder público, né? É um misto aí. Então eu queria que, antes de você falar do futuro, que é exatamente o que a gente veio falar aqui, que você falasse como foi a escolha pelo curso de Direito e qual foi essa rotina, se você já tinha uma predisposição pela matéria de Humanas no curso, no seu ensino médio, ou se você foi meio na sorte, assim. Legal, Fernando. Obrigado aí pelo convite, vai ser uma honra aí participar e parabéns pela iniciativa, super legal. Cara, o Direito, eu tive uma escolha até certa forma cedo, assim, eu sei que o pessoal escolhe mais perto da época de fazer o vestibular, e eu acabei escolhendo o Direito, cara, eu devia ter uns 10, 11 anos, e comecei a me interessar, e muito com eu sempre tive uma visão do Direito da perspectiva de entender a sociedade, o que podia, o que não podia, então eu via isso aí como uma linguagem e uma forma de entender os caminhos. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, já tinha essa ideia em mente. Quando eu tive essa ideia 10, 11 anos, até comentei com a minha família e tal. Não sou de uma família de advogados, não tinha nenhum advogado nem familiar próximo. E meu pai achou interessante. Até eu lembro que a gente comprou uma época, ele comprou para mim uma revista das profissões do futuro. E falava que uma das profissões ligadas a direito seria direito ambiental. Isso há um tempinho atrás. E aí, cara, na época do vestibular, fui fazer direito. E aí eu também gosto muito de desenhar, pintar. Hoje eu não tenho muito tempo, né? Mas aí eu fiquei na dúvida de fazer desenho industrial, belas artes, acabei fazendo direito. Durante a faculdade, fiquei um tempo fazendo belas artes, fiquei 6 meses mais focado, voltei para o direito. Junto com o direito? Eu dei o que acontece? Eu fiz direito na UFRJ, lá na Federal do Rio de Janeiro, que é uma faculdade, assim, incrível, que eu fiz muitos amigos. Cara, foi um aprendizado humano gigantesco. Inclusive, hoje a gente está lá com um projeto na B2L, eu retornei para a faculdade com o intuito de contribuir. A gente está com várias iniciativas, até ficou convite aí a todo mundo que queira apoiar. É um projeto da B2L Tech Labs, que a gente está trazendo tecnologia e conteúdo tecnológico para os alunos, porque o desafio hoje é o profissional que está se formando aprendendo direito romano para uma realidade que está pedindo para ele regular carro autônomo. Então a gente está tentando fazer essa conexão. E hoje está com um corpo diretivo muito forte. Mas quando eu entrei na faculdade, estava num período de transição, o diretor tinha saído por uma série de questões. Então, assim, o início da minha faculdade foi meio precário do ponto de vista de conteúdo. Então, eu tive que correr bastante atrás depois, mas a faculdade que ela me deu foi uma visão super legal, humanista, contato com pessoas incríveis. Então, foi muito mais a experiência da universidade do que o ensino jurídico que eu obtive lá. Então, passando já para uma segunda parte para o pessoal que está assistindo, eu queria que você me falasse sobre esse seu projeto, né? Porque você sai do curso, você se forma, né? Porque 5 anos, para quem está assistindo, acho que para quem está no terceiro ano, às vezes até escolhe um curso que dura 4 anos, porque acho que 5, 6 anos, que é uma medicina até, né? Demora muito, mas acho que passa muito rápido, é um tempo relativamente curto para você amadurecer como profissional. E como que foi esse passo da faculdade para você iniciar esse projeto que você está hoje? Porque além de sócio de um escritório, você também toca a AB2L, que eu esqueci de falar no começo aqui, que ele é presidente da AB2L, que é a Associação de Legal Techs. Lawtechs e Legal Techs. Lawtechs e Legal Techs. Se quiser eu explico a diferença. E aí, então, a gente vai trocando ideia. Mas dentro todos os afazeres que você tem, que são muitos, no eixo Rio,
para advogado como advogado e São Paulo com vários outros projetos, eu queria que você fosse em uma ordem cronológica, né? Como que as portas foram se abrindo, porque são várias portas, claro, né? Então, como que essas portas foram se abrindo e se partiu muito do seu interesse, porque o que eu falo aqui no canal, para todo mundo que está assistindo, é que vai muito da percepção da pessoa, do interesse, de buscar, de estudar, você já está fazendo o doutorado, então assim, se isso tem muito a ver com o seu estudo e com as suas iniciativas dentro da área. Legal. Então, como eu estava te falando, eu fiz um tempo, fiquei na pintura, e aí fiquei um pouco desiludido com o direito, mas muito entusiasmado com a faculdade, com a vida dentro do campus e tal, e organizei várias coisas, participei de centro acadêmico, fiz chopada, evento, então era um cara bem ativo assim na faculdade, é um período muito legal. E aí quando eu estava, não me recordo o período exato, mas lá do meio para o final da faculdade, eu falei, cara, eu tenho que começar a estagiar, tenho que começar a buscar alguma coisa, e aí o primeiro estágio que eu fiz foi na defensoria, um estágio na vara de execuções penais, e foi uma experiência muito legal, assim, porque primeiro uma experiência muito humana. Cara, trabalhando com pessoas apenadas, eu gostava, todo mundo, aquele negócio, todo mundo namora com penal e acaba casando com civil, né? Então, assim, eu gostava do direito penal e tinha até essa ideia de entender, e aí comecei a estagiar lá, de lá fui para a Justiça Federal para o primeiro atendimento, que também foi uma experiência psicologicamente boa, mas assim, super dura, porque a gente fazia o primeiro atendimento na Justiça Federal e não tinha nenhum defensor lotado, então a gente cuidava do juizado especial. Chegava um caso de INSS, muitas vezes pessoas numa situação de saúde super difícil, e às vezes não tinha nem ninguém para contar ali. Tinha um servidor que muitas vezes ajudava, mas você não tinha uma referência, então a gente muito novo era exposto a estar com clientes ali em última análise. E eu falei, cara, super legal isso, mas, cara, eu sempre me envolvi muito com as coisas que eu fazia. Então, cara, voltava para casa pensando nos casos, era um negócio duro até. Aí falei, cara, vou para iniciativa privada, queria ir para o escritório, mandei um currículo, o escritório falou, cara, tem uma empresa aqui de mineração que tá procurando estagiário, você teria interesse? Cara, eu falei, cara, mineração, advogado, não tinha a mínima ideia, não sabia nem que existia advogado dentro da mineração, mas falei, cara, vamos lá, quero ver. E aí comecei a trabalhar na MMX com o Marcelo, que hoje é meu sócio do escritório, e, cara, comecei a trabalhar lá e na época, assim, o Ike, era a empresa do Ike Batista. E até uma coisa que eu falo hoje, assim, eu tenho boas memórias, cara, convivi com gente muito legal, super pena tudo que aconteceu e na época era motivo de orgulho, hoje a gente tem que se justificar que trabalhou lá, mas num contexto mais geral, mas assim, foi um aprendizado, executivos muito legais que eu tive a oportunidade de trabalhar e com projetos bacanas. E aí, cara, o Grupo X bombou, assim, eu comecei lá, era super pequeno, o negócio ganhou uma visibilidade, começou a ter outros projetos, eu lembro que quando eu cheguei lá, a OGX, que era empresa de petróleo, estava super no iniciozinho, tinha, sei lá, 2 pessoas, cresceu pra caramba, e aí me formei e tudo, a empresa foi vendida, a MMX foi vendida para Anglo America, que é um grupo inglês, uma empresa super legal também, assim, uma cultura muito bacana, e aí a gente foi trabalhar, e a gente foi implantar um projeto que era um mineroduto, de 525 quilômetros, que cruzava Minas Gerais e o Rio de Janeiro e acabava no Porto do Açu. E o Marcelo ficou responsável por esse projeto, e eu estagiando com ele, depois advogando com ele. O Marcelo sempre foi um cara que me deu muita liberdade, então o cara sempre abriu muito espaço, e a gente implantou esse projeto, então foi muito legal, assim, experiência de gestão, um time grande, super desafiador, ações e contratos. E aí quando chegou em 2010, o Marcelo já tinha passado pela Vale, pela MMX, pela Anglo, falou, cara, acho que eu quero ir para o escritório, montar um escritório. Chegou o meu tempo aqui de empresa, até porque é comum isso, né? A pessoa fica na empresa durante um tempo e depois acaba partindo para o outro desafio, geralmente é o escritório. Aí você já tem todo aquele conhecimento da empresa, você vai advogar para a empresa sabendo tudo que acontece. Isso, e cria relacionamento, e uma área nichada, direito minerário, que é uma coisa super específica. Falou, cara, quer vir? Eu falei, cara, super legal. A gente começou, eu, ele, um computador, compramos um computador e era esse o escritório. Então ele com uma grande bagagem assim, de conhecimento, know-how, mas um empreendimento novo, fizemos um contrato social, começamos a cair dentro. E aí com foco muito na mineração. E aí eu comecei a me dedicar muito, eu publiquei um livro que eu tive a sorte muito grande assim, de ser publicado pela Saraiva, que é o curso de Direito Minerário, está até na 3ª edição hoje. E aí a gente começou a ficar muito foco em mineração, continuamos advogando para a Anglo, para a MMX, e vieram outros clientes de mineração. E aí eu, nessa ida e vinda para BH, Belém, várias regiões do Brasil, mineração acontece em vários lugares, vários polos, muitas vezes lugares até mais distantes. E aí eu ingressei no mestrado da UERJ, isso em 2011.
E aí, quando eu entrei na UERJ, o Rio estava começando a ver aquele momento de Copa do Mundo, Olimpíada, então, assim, um momento muito bom, assim, para o Rio de Janeiro, e eu trabalhando ali, eu via que a vocação era uma indústria criativa, tecnologia, e eu comecei a me estudar por conta própria. Propriedade intelectual, tecnologia, e aí a gente resolveu diversificar o escritório. Então, a gente já tinha o braço de mineração, começamos a advogar cada vez mais questões de propriedade intelectual, tecnologia, e foi aí que eu entrei nesse mundo tech, só que como advogado. E aí começou a vir uma empresa, depois a outra, a gente começou a vir com startup, trabalhando para grandes empresas que contratavam startups, e aí eu estava vindo da mineração, que era um ambiente de pessoas com a média de idade de 60 a 70 anos, a vida mineral, um ano mineral é 10 anos, você bota uma mina, fica 200 anos, para trabalhar com tecnologia, que eu vi uma empresa grande comprando uma empresa startup por alguns milhões, do nada, e pegando um cara de 20 e poucos anos e botando como executivo. Então, assim, eu falei, cara, talvez esse seja o meu lugar, assim, tem tudo a ver, tudo que eu acredito, aí entrei mais ainda, mas até 2016 a minha vida era advocacia, terminei o mestrado, comecei o doutorado na UERJ, mas com essa perspectiva. Aí em 2016, em janeiro de 2016, o Cadu, que é o meu cofundador no Sem Processo, casado com a minha prima, chegou e falou, Bruno, tô com uma ação judicial, quer dizer, preciso entrar com uma ação judicial. Tem uma empresa de telefonia, cara, tá dando problema, e é uma coisa que todo mundo, até do canal, comum, né? Vai passar, você deve ter passado, todo mundo que se forma em direito passa por isso. Telefonia. Final de semana, cara, você pode dizer assim, advogado de compliance, advogado de contrato, vai chegar no final de semana, o cara vai virar e falar, cara, me dá uma ajuda aqui com uma questão de família, trabalhista, e você falar que você não sabe, que é a tua outra área, o cara vai falar, cara, como é que você ficou 5 anos na faculdade e não sabe resolver isso? Então, assim, advogado é quase médico, a gente é chamado em todos os momentos. Falei, Cadu, cara, a minha perspectiva nunca foi ser litigiosa. Eu quero, na verdade, eu trabalho com empresa corporativa. Eu falei, por que a gente não tenta um acordo? Daí veio a ideia, a gente criou a plataforma do Sem Processo. Qual que era a ideia inicial? Ser uma plataforma exclusiva para advogados, e até hoje então esse é um compromisso. Só pode usar o Sem Processo quem é advogado. E a ideia inicial era, o advogado, antes de ir na justiça, botava a petição inicial na plataforma, né, e aguardava 10 dias. Então a ideia era tentar contactar com a empresa e buscar um acordo e falar, olha, cara, o cara tá com a petição pronta, vai entrar com a ação. Por que a gente não tenta um acordo? E a gente botou a plataforma no ar em maio de 2016, um ano depois a gente tinha recebido casos envolvendo mais de 500 empresas. Então toda semana era empresa nova e a gente começou a ficar especialista em contactar com o jurídico e tudo. E algo novo também, né? Muito novo. E não existia nem a palavra Lotec. Então assim... E aí, cara, eu achei que 2016 foi um ano super desafiador, porque primeiro foi um aprendizado. Como é que você implanta uma empresa de tecnologia? Como é que você trabalha com um programador? Um ambiente completamente diferente, uma forma, propósito. Então eu passei até por uma retrofitagem, assim, até de vestimento aí. Tô vendo que você tá com a roupa do advogado 4.0 aí, paletó azul, cara. Então, pra quem tá assistindo, quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu vou apresentá-lo como advogado 4.0, jurídico sem gravata, advogado do século XXI, tem vários nomes aí, né? Então eu falei, não, eu vou vir sem gravata. A caráter, exatamente essa postura do novo advogado, né? Não, super legal. E outra coisa que você falou, né? Você estava lidando com algo que demorava ali, né? Mineração, 200 anos. Isso. Para uma empresa que às vezes ela sai no início do ano com um funcionário e no final do ano ela tá uma mega empresa, né? Isso. Escala de uma maneira impensável. E quando você pensa, a gente está no Future Law aqui, você pensa que é algo distante, né? E é algo que você viveu na pele. Você que investiu em uma empresa que para alguns... Porque sempre tem gente para jogar pedra, né? Para quem está assistindo, se é você que está jogando pedra, que esse recado sirva para você. Sempre tem alguém para jogar pedra. Então, se você compartilhasse essa sua ideia antes de lançá-la com alguém, você tá maluco, bro. O que é isso? Você tá viajando e não sei o quê. E aí, depois que deu certo, as pessoas... eu sabia que ia dar certo e não sei o quê. Então, assim, é algo que só você acredita, que é algo que você, se você fosse pensar futuramente, isso aí é a longo prazo. Mas só que foi em um ano... Isso. Mais de 500 processos, né? Isso. Não, mais de 500 empresas, milhares de processos. 500 empresas, porque 500 empresas diferentes. Então, que obrigou a gente a fazer uma conexão. E o que é engraçado, você está falando isso e você tem uma razão, assim, a gente teve a sorte, a gente não teve muitos detratores, a gente sempre teve uma relação, sempre buscou uma harmonia muito legal com as pessoas, mas o que a gente sentia era o mercado não reagindo, e não reagia em 2016. Então, assim, eu começava a mandar mensagem no LinkedIn, procurava os departamentos jurídicos, era um desafio as pessoas receberem, conversarem, e até o Cristiano, eu falar um pouco depois da Future Law,
legal. O Cristiano Xavier, hoje sou eu, o Alexandre Zavagli e o Cristiano Xavier. O Cristiano era o diretor jurídico da Localiza. E isso é legal, você está falando das pessoas que estão tentando coisas novas e não desistir. Cara, perseverança, eu acho que tem dois lados da coisa. Eu acho o seguinte, tem um lifestyle que às vezes a pessoa, quero empreender porque é fácil, vou ter uma qualidade de vida, não é isso, cara. Se você quer empreender porque você não quer trabalhar, esquece. Você trabalhar para um negócio próprio é trabalhar 20 vezes o que você trabalha para os outros. Cara, se você não rodar, o negócio não roda. Mas, por outro lado, é isso, é perseverança. E se você acredita, e se você está indo conseguindo, entendendo, entender a dor do mercado e achando o caminho e tem que tentar e não pode desistir. E não parar pro primeiro desafio. Então, cara, eu mandava mensagem todo dia no LinkedIn adicionando as pessoas. Cara, mandei umas 500 mensagens. Um diretor jurídico me respondeu, o Cristiano. Nunca tinha visto ele na vida. Ele era o diretor jurídico da Localiza. Falou, cara, Bruno, que interessante essa ideia. Cara, você leva tanto não, cara. Quando você leva o sim, você... Cara, que é mentira, cara, né? quem que é esse cara, né? O que esse cara gostou? Aí falou, cara... você tá vindo pra BH? Eu falei, cara, tô vindo, não, tô indo amanhã, você não quer me encontrar? Eu falei, cara, de duas uma, cara. Ou esse cara que vai jogar pedra e eu vou falar, cara, acabou, porque o único cara que me ouviu não quer, ou esse cara vai ser um primeiro cliente e tal, e foi exatamente o que aconteceu. Ele me ouviu, cara, juntou o jurídico inteiro, e assim, eu sou fã do Cris, hoje não é porque eu sou sócio dele, mas, cara, a forma ali, eu não conhecia o cara abriu as portas, me recebeu, cara, juntou o jurídico inteiro, ouviu cada palavra e saiu e falou, cara... Isso aqui é uma ideia interessante. Até hoje ele brinca, ele saiu e falou, cara, esse cara é louco. Mas pra mim ele falou assim, se ele tivesse ele falou pra mim. Mas, cara, a gente implantou lá, e aí o Cris foi um grande divisor de águas, porque ele começou a usar várias low-techs, a empresa era de capital aberto, ganhou uma visibilidade muito grande, e ele foi o early adopter, né? Em tecnologia a gente fala muito isso, o primeiro usuário, o primeiro cliente, e é quem você tem que tratar muito bem, porque é um cara que antecipa cenários. Então tem algumas pessoas no mundo que são as pessoas, cara, que estão na vanguarda. Então o cara que primeira vez entrou no Uber, que primeira vez viu um filme no Netflix, cara que primeira vez usou o WhatsApp, esse cara vai ajudar você a pensar no teu produto e vai te dar visibilidade se você trouxer resultado. Então, cara, mais importante do que o fundador é o primeiro cliente, os primeiros clientes. Então, a gente veio com isso e aí no final do ano de 2016, início de 2017, eu comecei a andar por esse mundo de tecnologia. E é uma coisa engraçada, né? Hoje lá no Rio a gente tem metade do andar o escritório de advocacia, que é um escritório moderno, tem os sócios, advogados, a galera super com a cabeça aberta, então a gente advoga ainda para mineração, tecnologia, mas a galera com a cabeça boa, com uma pegada empresarial, mas do outro é empresa de tecnologia. E aí, cara, é programador, pessoas de marketing, uma outra forma de se vestir, de pensar. E lado a lado ali, e né? lado a lado. E isso é um aprendizado legal, porque, cara, os advogados têm a oportunidade de estar convivendo com quem são o tipo de cliente dele de empresa de tecnologia, e do outro lado, os programadores estão convivendo com o destinatário da plataforma que é o advogado. Então, é uma harmonia, funciona bem, mas pra mim foi um aprendizado. Eu falei, cara, eu vou começar a andar nesse mundo. Aí tinha um evento, que até hoje tem, que se chama Case, que é o evento da BS Startups, que é uma associação de startups super legal. Cara, eu fui pra lá, evento, sei lá, 5 mil pessoas, falando de fintech, agrotech, insurtech, cara, bombando, não tinha nada no mercado jurídico, zero. E aí, cara, eu olhava pra ele e falava assim, cara, de duas uma, eu tô louco, cara. Então, assim, eu tô completamente nadando contra a maré, ou, cara, sei lá, assim, são coisas que hoje você pensa assim, se eu tivesse refletido muito, eu tinha largado. E aí, cara, tinha um aplicativo, se chama Beer or Coffee, não sei se o pessoal conhece, que é da Roberta, um aplicativo lá de Minas Gerais, que é um aplicativo de fazer conexão. E aí tinha uma promoção que era, baixa o aplicativo, você ganha um Red Bull. E o André, que era um cara que gostava muito de Red Bull, foi lá e comprou, baixou o aplicativo. E a partir daí eu conheci o Matheus. E, cara, tem alguma pergunta aí? Eu falo muito, cara, eu falo muito. Não, porque é uma história que tá seguindo a cronologia. É isso, Tá não, se você quiser baile. cortar, cara, eu vou falando. Não, segue o baile, porque assim, foram tantos acontecimentos, né? Mas só que, enfim, só fazendo uma ponte já que você falou, né? São tantos acontecimentos que é sempre uma pessoa, né? É sempre aquela pessoa. O acontecimento. E aí, exatamente nisso, em você acreditar que aquela uma pessoa pode ser um pontapé de um negócio que hoje é um dos seus principais ramos, né? Sim, não, e é isso que eu estou falando. No início do negócio inovador, você tem que achar o primeiro a testar. O que acontece, cara? Você pega o ambiente de programação, cara, você acha que o primeiro cara a testar o Uber, o Cabify e a 99 foi um advogado? Claro que não.
Então, assim, o early adopter, geralmente o cara é tecnologia. Você acha que aquela galera que fica na fila da Apple para usar um novo celular, geralmente são pessoas de tecnologia. Então, o desafio do direito é como é que você arranja o primeiro cliente, o primeiro usuário num mercado tão tradicional que todo mundo é muito conservador. O advogado vê a novidade, cara, ele olha e fala, cara, é ilegal. Mas por quê? Não sei, a gente vai descobrir. E no Brasil, se bobear, é inconstitucional porque a Constituição é gigante, você acha argumento. Então, o advogado, ele é neofóbico, ele não é neofílico. Ele tende a rejeitar o novo. Então, pra gente era muito desafiador. Hoje o ecossistema mudou, porque o que a gente fez na B2L, eu acho que a gente abriu pra caramba o mercado, tá vindo um monte de produto, a gente ajudou a abrir essa porta. E é o que eu tava te falando, aí o Matheus, eu vi ele conversando com o André e, cara, a conversa vai, papo veio, eu fiquei olhando pra ele, falei, cara, o que você faz na tua startup, não sei o quê? Ele falou, cara, a gente monitora a distribuição na justiça. Cara, na hora que ele falou isso, assim, foi um momento de encantamento, porque eu falei, cara, não tô sozinho no mundo, cara. Casou ali, né? Cara, existe mais um louco. Deu match de ideia. De ideia, cara. Existe mais alguém que tá se propondo, que tá vivendo isso. Falei, cara, vamos criar um grupo do WhatsApp? A gente criou. E, cara, esse grupo começou a trazer gente. O grupo virou a B2L. Primeira reunião tinha 7 pessoas, depois 20, 30. Hoje a B2L tem 111 Lotecs associadas, 30, 40 early stages, 60 escritórios de advocacia, 3 mil usuários no WhatsApp. A gente apoiou até agora, em 2018, 190 eventos no Brasil. A gente tem embaixada de Manaus ao Rio Grande do Sul. Então o negócio tomou uma dimensão gigantesca. E aí o mercado inteiro tomou essa consciência. Vieram os grandes escritórios, vieram as grandes empresas. O Rodrigo, que era sócio do Tozini, que é um escritório super tradicional, foi um cara que abriu as portas, a gente fez um pitch day lá. A Eve do Felsberg foi lá, a gente fez o evento. Veio o pessoal do Jurídico Sem Gravatas. Então a gente começou a ser abraçado por uma série de pessoas e iniciativas. E a coisa tomou uma dimensão, então... E aí a vida ficou mais louca ainda, né? Correria de um lado pro outro, assim. Cara, enfim, eu quero falar de uma outra coisa que você estava falando do Tozini, né? Enfim, a gente vive muito no eixo Rio-São Paulo, Isso. né? E aí, falando com o público que me assiste, pelo Analytics do próprio aplicativo, eu vejo que tem gente da Angola, de Moçambique, de Portugal e dos Estados Unidos também. Eu acho que com certeza são brasileiros, porque não tem legenda, então tem que saber português para assistir. Mas eu acho que o que a gente está conversando aqui vai muito da postura do profissional do futuro, né? Em acreditar, em investir em ideias, mas não ficar só no campo das ideias, porque foi exatamente o ponto que você falou que me destacou aqui, né? Que me chamou a atenção, que você disse. Se eu ficasse pensando muito, eu ia desistir daquela ideia. Não. Então você logo pensou e foi para cima e recebeu muitos nãos, né? Para quem não tem um perfil no LinkedIn, que ele falou, acho que umas 4, 5 vezes aqui do LinkedIn, hoje no Brasil, e principalmente no mundo também, Sim. né? Mas no Brasil, principalmente também, né? Volto a falar aqui em São Paulo e Rio, há um boom, né? Você tem muitos contatos, muitas conexões, né? Muitas empresas que procuram profissionais qualificados pelo LinkedIn. Sim. Então, assim, isso é tecnologia, isso é velocidade de informação. Você mandou recado e um recado no LinkedIn que fez com que tomasse essa proporção de tudo, a B2L, do sem processo, desse contexto todo. Mas eu quero, assim, dessa conversa toda, né, de que você lá atrás, com 10, 11 anos, pensando em desenho um pouco, pensando no direito, e aí você vê que o desenho, que você usa a criatividade, não ficou de lado, né? Sim, Porque hoje você desenha o futuro. De uma forma, analogicamente falando aqui, né? Você desenha o futuro, mas dentro de um âmbito jurídico, né? Você não deixa de ser criativo. Mas só que você não pega um pincel, não pega um lápis ali e desenha. Você desenha essa nova forma de atuar. E dentro desse contexto, dessa nova atuação de desenhar o futuro jurídico, né? Eu queria que você mencionasse para quem está assistindo. Eu sei que você atua tanto no ramo empresarial, né? Como empresário efetivamente, como advogado e até mesmo como professor que leva o conteúdo em si. Então são 3 áreas distintas aqui. Uhum. Mas eu queria que de forma resumida, e aí você pode passar por todas essas áreas. O que seria
o profissional do futuro, muito voltado também para o canal que é são os caminhos do direito, né? O que Legal. seria o profissional do século XXI, a advocacia 4.0, o jurídico sem gravata, Legal. e por aí vai. E como a gente está aqui, né, Future Law. na sede do conhecimento aqui, no Future Law, eu queria que você falasse sobre o futuro, como você já falou do passado, e a palavra é sua. E, enfim, Legal. pode mandar um recado aí pro Brasil inteiro e até pro mundo, pensar. Não, super legal. Essa perspectiva que você falou de analytics, por exemplo, de conseguir ver, mapear de onde as pessoas estão vendo, cara, para mim isso é uma das primeiros indicativos do futuro. A advocacia, ela sempre foi muito subjetiva. Então, cara, o parecerista pensa assim, o juiz acha isso, o que é jurisprudência dominante? Cara, você não tem controle estatístico, como é que você sabe que é dominante? É porque o ministro lá falou, porque, então, assim, eu acho que um dos aspectos fundamentais, características, é ser data-driven. Então, da mesma forma que você está analisando aonde está teu mercado, a advocacia ela vai caminhar para isso. Então, a resolução dos conflitos, os contratos, vão ter tudo baseado em número. A gente está no mundo de dados, né? A gente está numa realidade data-driven e o advogado ele vai ser baseado em dados. Então, a galera que não gosta de matemática ou não gosta de lógica, cara, tem que repensar porque o direito vai ser cada vez mais analítico. O segundo aspecto, essa questão que você falou do desenho, é super legal. E a gente está numa pegada de design thinking, né? O design ele está nessa pegada de você pensar as coisas e shapear como soluções. Você vê que as startups Product Market Fit, elas buscam solucionar, a plataforma vem para solucionar um problema. Então, eu realmente fico feliz com essa oportunidade realmente do design. Eu acho que o design é um negócio que está em todas as profissões e no direito. O outro aspecto é a criatividade, né? Porque a gente tende a imaginar o advogado como só reproduz, mas a gente está no mundo que é discussão de blockchain, carro autônomo, inteligência artificial. Os grandes desafios da nossa era não tem jurisprudência, não tem parâmetro legal. Então, assim, a gente vai ter que criar. Então, eu acho que é uma grande oportunidade essa nova realidade para o advogado ser criativo, pensar, ser multidisciplinar, então entender de programação, trazer uma solução, ajudar a programar as várias áreas do direito. Então, eu acho que... E principalmente, cara, vontade, né? Eu acho que entusiasmo é uma coisa meio subjetiva, mas é a vontade de estar ali todo dia, perseverança, e eu acho que é por aí, cara. Mas tô super animado, eu acho que a tecnologia ela vem para reformular a profissão e é muito bom, porque tem muita gente que escolhe o direito com brilho nos olhos, cara, vou mudar o mundo, vou contribuir com a sociedade, aí chega no escritório, aí cara tem que bilar a hora, aí não é tão entusiasmado, então Pesado, não, ou vai fazer um concurso com intuito, mas ali não é tão legal, então assim, eu acho que a pegada é ressignificar o direito numa perspectiva da gente retomar as nossas origens. Qual que é a origem do advogado? É contribuir com os interesses do cliente, é contribuir com a sociedade, a justiça é um valor fundamental para a sociedade, então na medida que o advogado está mais estimulado, mais feliz, trabalhando com mais tecnologia, mais transparência, é ótimo para a sociedade. E o que é interessante para os advogados no Brasil, do teu canal, e eu acho que é uma oportunidade. No Brasil não vai nascer o próximo Google ou Facebook. A gente não é o Vale do Silício, a gente não tem o nível de investimento. A gente teve a felicidade de 2018 de ter nascido o primeiro unicórnio, a 99 virou um unicórnio, mas apesar de a gente estar evoluindo muito o ecossistema, a gente tem o Cubo, a gente tem várias iniciativas, mas a verdade é que a gente não tem as condições do Vale do Silício. Por outro lado, no direito, o Brasil é um país com mais de 1 milhão de advogados, 1.300 faculdades de direito, então assim, tem muita oportunidade para a gente inovar e trazer soluções que vão ser usadas no mundo inteiro. A galera na Indonésia, cara, na China vai estar olhando para o Brasil e falando, cara, como é que eles resolveram esse problema de 100 milhões de ações, o gasto de 1,3 do PIB, então aqui vai acontecer muita coisa bacana. E eu te falo, 111 Lotechs associadas, mais 30, 40 early stage, cara, tem muito espaço, tem muito produto, e eu acho que a gente tem que fugir dos produtos que já existem. Então, o Brasil é um dos países que mais empreende e menos inova. Então as pessoas tendem a copiar modelos. Eu acho que a gente tem que ser mais criativo, entender outras dores, porque, cara, cada empresa que eu entro, cada escritório, eu vejo a oportunidade de uma Lotech que não existe. Então a gente só está começando a explosão cambriana, então tem muito ambiente para Lotech, para construção científica, para pensar, muito livro a ser escrito. Cara, cada tema novo, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, tem um mundo aí de coisas que ninguém pensou, ninguém escreveu. É a galera que está iniciando aí remar com muita vontade e construir, cara. Então é isso, eu espero que vocês peguem todas essas informações, ideias e lições mesmo, né, de que ele acreditou no projeto dele e hoje vocês podem ver o tamanho que isso se tornou, né, quantas pessoas que envolvem, não só o escritório de advocacia, mas também uma empresa de tecnologia e uma associação, né? São muitas pessoas envolvidas no futuro, envolvidas no novo mundo.
Se você for pensar, há 20 anos atrás a gente não imaginava navegar na internet numa tela, num Com computador. certeza. E aí, se você olha para um celular, há 10 anos atrás não existia iPhone, não existia isso aí. smartphone. Então, assim, é algo que você não consegue processar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Isso depende muito de ideias de pessoas como o Bruno e como você que está assistindo. Às vezes você tem uma ideia que parece ser loucura, né? Mas só que investe nessa tua ideia, acredita nesse seu projeto e mete a cara. Você tem que perguntar, você tem que tentar com que as outras pessoas também apostem na sua ideia. Uma única pessoa apostou na ideia do Bruno, depois ele se tornou seu sócio e assim foi. Eu acho que é uma lição a ser tirada dessa conversa aqui, para que você corra atrás dos seus sonhos, para você iniciar um novo projeto, para você que está iniciando o curso de Direito agora, ou para você que está saindo, para você ser um profissional multidisciplinar, né? Para você brincar com todas as áreas, passear ali, né? Ser um profissional tanto criativo quanto conteudista, né? Que você estude. Então, tem espaço para todo mundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as outras pessoas que você conhece, da sua faculdade, ou até mesmo, enfim, não tem fim o compartilhamento. Esteja à vontade para compartilhar. E é isso. Até a próxima.